Eu ouvi a sentença de pé, de batina, com as mãos unidas na frente do corpo. Não foi uma decisão consciente, a postura. Foi o que o corpo fez sozinho quando a mente não encontrou outra instrução disponível. 18 anos de sacerdócio ensinaram o corpo a se organizar de determinadas formas em determinados momentos, a encontrar na postura uma forma de sustentar o que está por dentro quando o que está por dentro não tem mais como se sustentar sozinho. O juiz leu com a monotonia de quem leu aquilo muitas vezes e para quem as palavras são técnicas antes de serem humanas. 3 anos e 2 meses de reclusão, regime semiaberto. Por um crime que eu não cometi. Por um dinheiro que eu nunca vi. Por uma assinatura que não era minha em documentos que nunca passaram pela minha mão. Ouvi cada palavra com a clareza estranha que os momentos de choque produzem, aquela clareza artificial em que os detalhes chegam com precisão excessiva porque a mente está tentando processar algo que não tem quadro de referência. Lembro do barulho do ventilador de teto da sala de audiência. Lembro do cheiro de papel velho e café frio. Lembro que havia uma rachadura no teto acima do banco do juiz que eu fiquei olhando por um segundo sem saber por que estava olhando. O promotor havia falado em desvio de recursos da paróquia. A imprensa local já tinha o título pronto antes do júri deliberar. Eu soube depois. Dom Severino, meu bispo, não foi ao tribunal. Mandou um representante que ficou numa fileira do meio e que eu vi de relance mas com quem não troquei palavra. E então me virei. Não sei por que me virei. Foi instinto, foi a necessidade de olhar para algo humano no meio daquilo. Me virei para trás na hora da leitura da sentença e varri a sala com os olhos até encontrar, na última fileira, o rosto que não esperava encontrar. Dona Nilza. 78 anos. Ia à missa todo dia há 15 anos, sem exceção. Levava flores pro altar toda sexta-feira com aquela pontualidade de quem trata a devoção como compromisso. Uma mulher cuja fé eu havia presenciado ao longo de uma década e meia com o respeito de quem reconhece algo genuíno. Ela estava com a cabeça baixa. Não de tristeza. Eu conhecia o rosto da Dona Nilza em tristeza, havia estado com ela em momentos de tristeza real, no velório do marido, na notícia da doença do filho. Aquele não era o rosto da tristeza. Era a vergonha. Vergonha de mim. E foi isso que mais doeu. Não a sentença. Não a perspectiva da prisão. Não o processo canônico que já corria em paralelo. Não o afastamento, não a paróquia entregue a outro padre, não os 18 anos de ministério sendo revisados sob a lente da suspeita. Foi o rosto dela. Porque ela havia acreditado em mim. E agora não conseguia mais olhar. Eu tinha chegado àquela paróquia com 27 anos carregando uma convicção que eu nunca havia examinado com cuidado suficiente. Bastava ser honesto. Honesto na administração, honesto no púlpito, honesto nos bastidores onde as coisas que definem o caráter de um homem acontecem sem plateia. Enquanto ouvia, ao longo dos anos, histórias de outros padres com conflitos em conselhos paroquiais, com desvios de verba, com acusações de favoritismo, eu tinha aquela satisfação silenciosa de quem acredita que seu próprio método protege dessas coisas. Tinha planilhas atualizadas. Prestação de contas mensal aberta à comunidade. Reuniões em que qualquer membro podia fazer perguntas sobre as finanças e recebia resposta documentada. Era o meu orgulho. Não o tipo que se exibe, não o tipo de quem precisa de reconhecimento externo. O tipo interno, mais perigoso. A convicção silenciosa de que a retidão é blindagem suficiente contra qualquer injustiça. O que eu não enxergava era a fragilidade específica da minha forma de administrar. Eu havia confundido transparência com supervisão. Havia confundido boa intenção com controle adequado. E havia delegado com uma confiança que não era virtude, era ingenuidade vestida de virtude. O diácono Osvaldo cuidava das finanças há 6 anos quando tudo veio à tona. Homem pontual. Religioso nas aparências. Com família conhecida no bairro, com histórico de participação em retiros e grupos de oração, com o tipo de perfil que constrói credibilidade ao longo do tempo através de consistência visível. Eu assinava o que ele me trazia com uma leitura que eu chamava de atenta, mas que na prática era rápida demais para o volume de documentação que passava pelas minhas mãos. Nunca questionei fundo o suficiente. Nunca revisei além da camada superficial. Nunca pedi auditoria externa porque a ideia de que algo poderia estar errado debaixo da minha gestão não cabia no sistema de crenças que eu havia construído sobre mim mesmo. Osvaldo desviou por 2 anos. E quando foi descoberto, apresentou documentos com a minha assinatura.
Uma falsificação com precisão suficiente para que o primeiro perito grafotécnico contratado pela defesa não conseguisse contestar com a certeza que o caso exigia. Suficiente para que o promotor construísse uma narrativa em que eu era o responsável maior. Suficiente para que o tribunal, diante das evidências disponíveis naquele momento, chegasse onde chegou. 3 anos e 2 meses. Por algo que eu não fiz. E o rosto da dona Nilza, na última fileira, com a cabeça baixa. Você já foi julgado por algo que não fez? Já sentiu o peso de uma injustiça que não tinha como provar de imediato? Às vezes a dor não é a situação. É ver nos olhos de quem amamos que eles também estão em dúvida. O inquérito começou numa segunda-feira de agosto. Lembro do dia com aquela precisão que os dias que mudam tudo têm, a precisão que não é esforço de memória mas registro involuntário, como se o corpo soubesse naquele momento que aquele dia precisava ser guardado em detalhe porque seria referenciado muitas vezes depois. Era amanhã. Eu estava no escritório da paróquia organizando a agenda da semana quando o telefone tocou. Era o secretário da diocese, voz formal, pedindo que eu fosse até a sede naquela tarde para uma reunião com o Dom Severino. Não disse o assunto. Eu perguntei. Ele disse que o Dom Severino explicaria pessoalmente. Fui naquela tarde com a consciência limpa de quem não tem nada a esconder. Dom Severino me recebeu num gabinete que eu conhecia de outras visitas, em outros contextos, sempre visitas de pauta ministerial, de planejamento pastoral, do tipo de conversa que acontece entre um bispo e os padres de sua diocese com a regularidade burocrática das instituições. Ele estava sentado. Não se levantou quando entrei. Me apresentou os documentos com a objetividade de quem já tomou decisão antes do encontro e está usando o encontro como comunicação, não como diálogo. Afastamento preventivo. Imediato. Enquanto o processo corresse. Disse que a igreja precisava se preservar institucionalmente. Que minha cooperação com as autoridades civis era esperada e necessária. Que a diocese acompanharia o processo através do advogado que havia sido indicado. 20 minutos. Depois me deu a mão para beijar e encerrou a reunião. Saí daquele gabinete com a sensação física de quem acaba de sair de um ambiente onde o ar foi sugado. Não havia raiva ainda. Havia incompreensão. Aquela incompreensão específica do momento em que a realidade não se encaixa em nenhuma categoria conhecida e a mente fica rodando em falso tentando encontrar o enquadramento que não existe. A paróquia foi entregue ao padre substituto em menos de uma semana. Meu quarto no convento foi liberado em 10 dias. 10 dias para pegar o que era meu, separar o que pertencia à paróquia, agradecer as pessoas que me ajudaram com a mudança sem conseguir olhar nos olhos de muitas delas. Fui morar na casa da minha irmã Silvana. Silvana era 3 anos mais nova, casada, com 2 filhos adolescentes, morando num bairro diferente da paróquia onde eu havia passado 18 anos. Ela me recebeu sem fazer perguntas sobre culpa ou inocência. Me mostrou o quarto, colocou toalhas limpas na cama, e disse uma coisa só: você fica o tempo que precisar. Não me abraçou com dramaticidade. Não chorou na minha frente. Só disse aquilo com a firmeza simples de quem já decidiu antes de qualquer conversa. Fiquei com aquelas 5 palavras por muito tempo. O Dr. Rubens era o advogado que a diocese havia indicado. Homem de uns 50 anos, eficiente na aparência, com o vocabulário preciso de quem passou décadas em fóruns. Nas primeiras reuniões dizia que o caso era complexo mas administrável com uma consistência que foi, com o tempo, perdendo a qualidade de informação e assumindo a qualidade de frase de efeito que se repete quando não há mais o que dizer. Eu via nos olhos dele que ele não acreditava completamente na minha versão. Não era acusação declarada. Era uma reserva, uma distância calculada de quem está construindo uma defesa sem ter certeza de que o cliente é inocente e que aprendeu a trabalhar assim porque a inocência não é critério de seleção dos clientes que chegam. Osvaldo, enquanto isso, havia se apresentado às autoridades com uma postura que combinava contrição e desorientação de forma eficaz. Tinha lágrimas fáceis nos depoimentos. Tinha família presente nas audiências, esposa de rosto sofrido, filhos pequenos de expressão perdida. Tinha o histórico de serviço na paróquia como argumento de caráter. E tinha os documentos com a minha assinatura. A comunidade se dividiu da forma que as comunidades se dividem diante de escândalo institucional, barulhosamente favorável nos extremos, silenciosa no meio. E o silêncio do meio, aprendi naquele período com uma clareza que dói, tem o mesmo peso efetivo de uma acusação.
Quando as pessoas que te conhecem ficam em silêncio, o silêncio delas não é neutralidade. É incapacidade de defender com a certeza que seria necessária. E eu entendia. Essa era a parte mais difícil de admitir. Eu entendia o silêncio deles. Porque os documentos existiam. Porque a assinatura era parecida o suficiente. Porque eu havia confiado em Osvaldo com uma abertura que tornava minha participação não impossível aos olhos de quem não tinha como saber o que eu sabia sobre mim mesmo. A única pessoa cujo silêncio me perturbava de uma forma diferente era o Dom Severino. Não o silêncio público, que era compreensível institucionalmente. O silêncio pessoal. Nunca recebi uma ligação. Nunca recebi uma mensagem. Nada que dissesse que havia, por baixo do protocolo institucional, um homem que havia me ordenado há 18 anos e que se importava com o que estava acontecendo com aquele padre. Há uma solidão específica de quem está sendo processado por algo que não fez. Não é a solidão comum da tristeza ou do luto, que as pessoas ao redor reconhecem e tentam preencher. É uma solidão mais funda, de quem está carregando uma verdade que não tem como ser transmitida completamente, que fica em algum lugar entre o que aconteceu e o que é possível provar, num espaço que nenhuma outra pessoa consegue habitar junto. Eu carregava aquela solidão dentro da casa da Silvana, no quarto emprestado, com um breviário na mesa de cabeceira e uma janela que dava pro quintal de tamanho médio onde os sobrinhos adolescentes às vezes jogavam bola tarde da tarde. Ficava olhando pro quintal. E não rezava. Não porque não quisesse. Porque as palavras não saíam mais do jeito que sempre saíram, com a naturalidade de quem está usando uma linguagem que é sua. Saíam estranhas. Ou não saíam. E aquilo, mais do que o processo, mais do que a perspectiva da prisão, era o que estava me destruindo por dentro. Há um tipo de crise que os manuais de espiritualidade descrevem com nomes técnicos. Noite escura da alma. Aridez espiritual. Desolação. Eu havia ensinado sobre essas coisas. Havia sentado com seminaristas e com fiéis em formação e explicado que os períodos de seca na oração eram parte do caminho, que a fé não era dependente do sentimento, que Deus permanecia presente mesmo quando a percepção da presença desaparecia. Eu havia dito isso muitas vezes. Com convicção, acreditava. E agora estava num quarto emprestado incapaz de terminar um Pai Nosso. Não era emoção bloqueando. Era algo mais fundo e mais difícil de nomear. Era uma dúvida que eu nunca havia sentido em 18 anos de sacerdócio, que havia chegado de forma tão gradual que eu não percebi o momento exato em que entrou, que estava instalada agora com a solidez das coisas que não chegam de uma vez mas que se constroem devagar no silêncio. A dúvida era esta: e se tudo isso não for nada? Não a dúvida filosófica que os teólogos examinam com distância acadêmica. A dúvida pessoal, íntima, do tipo que só surge quando a vida bate num ponto em que a teoria não alcança. A dúvida de um homem que havia passado 18 anos dizendo que Deus não abandona, que havia dito isso em velórios e em leitos de hospital e em confessionários, que havia dito com a autoridade de quem acredita, e que agora estava sentado num quarto emprestado acusado de algo que não havia feito, com a carreira destruída e o bispo em silêncio, perguntando se havia alguém ouvindo alguma coisa. Ajoelhava. Começava. Travava. Não de choro, não de colapso emocional. Travava de dúvida. A frase seguinte não saía porque a frase seguinte pressupunha uma crença que eu não conseguia mais acionar com a naturalidade de antes. A Silvana me trazia café. Ficava na porta por um segundo, me olhava, e ia embora sem dizer nada porque havia aprendido, nos anos que me conhecia, que havia momentos em que a melhor forma de cuidar era não tentar preencher o que precisava ser deixado em aberto. Eu agradecia sem olhar para ela. Havia uma coisa específica que me perseguia nas madrugadas. Não era a sentença em si, não era a perspectiva concreta do que vinha depois dela. Era uma memória que começou a aparecer com uma frequência que eu não havia pedido e não conseguia controlar. Era a memória de um homem chamado Seu Antônio. Seu Antônio havia sido membro da paróquia há muitos anos. Um homem simples, trabalhador, que havia perdido o filho de 22 anos num acidente de trabalho. Eu havia acompanhado aquele luto de perto, havia estado com ele nas semanas mais difíceis, havia dito as coisas que um padre diz nesses momentos com a autoridade de quem acredita no que está dizendo. Certa tarde, uns 3 meses depois do acidente, o Seu Antônio havia me procurado no escritório da paróquia com aquele jeito dele de chegar, devagar, como quem não quer incomodar mas precisa. Sentou na frente da minha mesa e ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Padre, eu tentei rezar hoje e não saiu nada.
É pecado. Eu havia respondido com segurança pastoral, com a firmeza gentil de quem tem resposta preparada. Havia dito que a oração que não sai em palavras sai em silêncio, que Deus lê o que não é dito, que a incapacidade de rezar nos momentos de dor mais profunda é ela mesma uma forma de oração porque é honestidade diante do sagrado. O seu Antônio havia sentido, agradecido, e ido embora com um alívio visível. E eu havia ficado no escritório com a satisfação de quem cumpriu bem a função. Agora, naquele quarto emprestado, com o breviário na mesa de cabeceira que eu não conseguia abrir, eu pensava no seu Antônio com uma compreensão que não havia sido possível antes. Porque agora eu sabia o que ele havia sentado na frente da minha mesa tentando descrever. Sabia de dentro. E percebi que havia respondido certo, mas de longe. A resposta era tecnicamente correta. Mas vinha de um homem que nunca havia estado naquele lugar, que respondia com um mapa sem ter pisado no território. E mapa sem território, aprendi naquele quarto, tem uma qualidade de vazio que a pessoa que está no território percebe mesmo quando não consegue nomear o que está faltando. Eu havia dado mapas a vida inteira. E só agora estava no território. Numa noite, peguei o breviário e fiquei olhando para ele por um longo tempo sem abrir. O breviário era o mesmo desde a ordenação. Capa preta gasta nas bordas, marcadores coloridos que eu havia colocado ao longo de anos nas páginas que mais usava, uma anotação à margem numa página do Salmo 22 que eu havia escrito nos primeiros anos de sacerdócio e que dizia, na minha caligrafia de jovem padre, mesmo no vale, a caminho. Olhei para aquela anotação por um tempo. E pensei, com uma frieza que me assustou porque era frieza genuína e não performance de dúvida, talvez eu nunca tenha acreditado de verdade. Talvez eu só soubesse muito bem como parecia acreditar. Talvez 18 anos de prática perfeita houvessem produzido um homem competente em fé sem produzir um homem que tinha fé de verdade. Era uma possibilidade que eu nunca havia me permitido considerar. E agora ela estava ali, naquele quarto, com uma presença que não era histeria, era avaliação fria, a avaliação de quem está, pela primeira vez sem defesa disponível, olhando para si mesmo sem o título que sempre havia servido como definição. Sem a batina, sem o altar, sem o padre antes do nome, quem era eu? Não sabia responder. E não saber era o tipo de não saber que não passa com uma noite de sono. Era o não saber que instala, que fica, que exige que você se sente com ele até que ele revele alguma coisa ou até que você aprenda a habitar a pergunta sem precisar da resposta. Havia 4 dias para o julgamento final. E eu não havia conseguido terminar um Pai Nosso em semanas. Fechei o breviário. Coloquei de volta na mesa. E fui até a janela olhar para o quintal escuro onde os sobrinhos haviam jogado bola mais cedo e que agora estava vazio com a grama prateada pela luz da lua. Havia uma igrejinha no bairro da Silvana que eu havia passado algumas vezes de carro sem entrar. Uma igrejinha pequena, de bairro, sem nenhuma conexão comigo, sem ninguém que me conhecesse, sem o peso de ser o padre Tiago daquela comunidade ou o padre Tiago acusado daquela diocese. Na manhã seguinte eu fui até lá. Não com plano. Não com intenção formada de orar ou de encontrar alguma coisa. Fui porque o quarto havia ficado pequeno e porque havia aprendido que quando o interior fica sem saída às vezes o corpo precisa se mover para que alguma coisa possa se mover por dentro também. Entrei. E o que aconteceu dentro daquela igrejinha pequena foi a coisa mais importante do período mais difícil da minha vida. A igrejinha era de bairro no sentido mais completo da expressão. Nave pequena, capacidade para umas 80 pessoas, azulejo antigo nas paredes laterais que havia sido bonito em algum momento e que o tempo havia tornado familiar de um jeito que azulejo velho tem, com a familiaridade das coisas que não tentam mais impressionar e que por isso descansam. Havia 2 arranjos de flores artificiais no altar que estavam lá há tempo suficiente para ter acumulado uma camada fina de poeira nas pétalas plásticas. Uma imagem de São José do lado do evangeliário que havia perdido o cajado em algum momento e que ninguém havia reposto. Entrei numa tarde de semana. Estava vazia. Não o vazio de lugar abandonado, mas o vazio de lugar que tinha vida em certos horários e que agora descansava entre uma missa e outra com aquela quietude específica das igrejas fechadas durante a semana, que cheiram a incenso antigo e cera e madeira, uma combinação que eu conhecia desde a infância e que havia se tornado tão associada ao que eu era que eu havia parado de notar. Naquele dia notei. Sentei num banco do fundo. Não no banco da frente, não perto do altar, não no lugar em que eu havia passado a vida posicionado. No banco do fundo, do lado esquerdo, encostado na parede, do jeito que as pessoas sentam quando chegam atrasadas e não querem chamar atenção.
Era o lugar do fiel, não do celebrante. Havia uma imagem de Nossa Senhora no altar lateral esquerdo. Simples, de gesso, com a pintura um pouco desgastada pelo tempo, do tipo de imagem que não foi feita por artista mas por quem sabe o que quer representar e usa os materiais que tem. As mãos abertas. A expressão que as imagens antigas de Nossa Senhora têm, que não é sorriso mas que é receptividade, que diz, o que você trouxer, eu recebo. Fiquei olhando para ela por um tempo. Não rezei. Não tentei rezar. Havia desistido de tentar pro semana anterior porque tentar havia se tornado um exercício de confirmar que não saía nada, e confirmar repetidamente que não saía nada havia se tornado mais destrutivo do que o silêncio simples. Então só fiquei olhando. E em algum momento do ficar olhando, sem que eu houvesse tomado a decisão de falar, comecei a falar. Em voz baixa, mas em voz alta. Não murmúrio. Palavras que saíam com som, que existiam no ar daquela nave pequena, que eram reais no sentido mais concreto. Disse: eu não sei mais rezar. Parei. Não sei se você ouve. Não sei se alguém ouve. A imagem ficou com aquela expressão dela. Mas eu preciso que alguém saiba que eu não fiz isso. Minha voz estava estável. Não estava chorando. Estava em algum estado além do choro, no ponto em que a emoção já passou pela fase do choro e chegou numa clareza fria que é ela mesma uma forma de entrega. Não porque eu quero ser absolvido. Não porque eu quero que o processo reverta. Não porque eu quero minha paróquia de volta ou minha reputação ou qualquer coisa que eu perdi. Parei de novo. Mas por que carregar uma mentira com o nome de culpa é o peso mais pesado que eu já senti? E eu preciso que alguém saiba que não é minha. Fiquei em silêncio depois disso. Um silêncio diferente dos silêncios das semanas anteriores. Não o silêncio vazio de quem tentou rezar e não saiu nada. Não o silêncio angustiado de quem está esperando uma resposta que não chega. Um silêncio que tinha uma qualidade que eu levei um tempo para nomear e que nomeei depois como receptivo. Como se o que eu havia dito houvesse encontrado algum lugar para pousar. Fiquei naquele banco por um tempo que não medi. O sol foi mudando de ângulo pela janela lateral, a luz foi ficando mais baixa e mais dourada, e eu fiquei ali sem fazer nada além de existir naquele espaço com aquele silêncio. Quando me levantei para sair, havia algo diferente no peso que eu carregava. Não mais leve no sentido de resolvido, mais leve no sentido de compartilhado. Como quando você conta para alguém algo que estava carregando sozinho e o fato de contar não resolve nada praticamente mas muda algo na qualidade do peso, que deixa de ser absolutamente solitário. Eu havia contado. Não sabia se havia alguém ouvindo. Mas havia dito a verdade em voz alta, sem liturgia, sem forma correta, sem o tom de padre, sem nada que não fosse a verdade mais simples que eu possuía naquele momento. E havia algo naquilo que era, eu reconhecia com a clareza das coisas que não precisam de argumentação, o ato mais honesto de fé que eu havia praticado em 18 anos de sacerdócio. Saí da igrejinha com o sol baixo na rua e fui a pé até a casa da Silvana, por um caminho mais longo do que o necessário, precisando do tempo extra e do ar e do movimento para que o que havia acontecido dentro tivesse espaço de assentar antes de me colocar de volta dentro de 4 paredes. Faltavam 3 dias pro julgamento final. E eu havia parado de tentar controlar o que não estava nas minhas mãos. Era a única coisa que eu podia fazer. E era, entendi naquela tarde, suficiente. Você já teve que largar o controle de algo que importava demais? Às vezes a coisa mais corajosa que existe não é lutar, é soltar. E confiar que o que é verdadeiro encontra o caminho. O Dr. Rubens me ligou às 11 da noite. Eu estava na mesa da cozinha da Silvana com uma xícara de chá que havia esfriado sem que eu tivesse bebido. Era a véspera do julgamento final. A Silvana havia ficado acordada até às 10h30, sentada na sala com um livro que ela virava as páginas sem ler, fazendo companhia da forma silenciosa que ela havia aprendido a fazer companhia naquelas semanas. Quando foi dormir, passou pela cozinha, colocou a mão no meu ombro por um segundo sem dizer nada, e foi embora. Eu fiquei com o chá frio e o silêncio da casa adormecida. Quando o telefone tocou e vi o nome do Dr. Rubens na tela, meu primeiro pensamento foi que era má notícia. Que havia algum desdobramento processual de última hora que piorava o que já estava ruim. Atendi com aquela preparação interna de quem está se organizando para absorver mais um golpe. Padre Tiago. A voz dele estava diferente. Não a voz protocolar das nossas reuniões,
não a voz medida de quem está administrando informação com cuidado. Havia algo nela que eu levei um segundo para identificar. Urgência. Real. Uma mulher apareceu no meu escritório hoje à tarde. Ele disse. O nome dela era Graça. Funcionária terceirizada, fazia limpeza na paróquia 3 vezes por semana há quase 4 anos. Eu a conhecia de vista, da forma que se conhece as pessoas que fazem parte do ambiente sem que nunca haja conversa de substância. Ela chegava cedo, fazia o trabalho com eficiência, ia embora. Eu cumprimentava quando nos cruzávamos, ela respondia com aquele aceno de quem está acostumado a ser cumprimentado de passagem mas não de ser visto de verdade. Nunca havia sido chamada a depor. Nunca havia sido identificada como testemunha relevante. Estava fora do perímetro do que o processo havia mapeado como importante. Mas ela havia visto. Meses antes da descoberta do desvio, numa tarde em que ela estava limpando o corredor próximo ao escritório de Osvaldo, havia escutado uma conversa. Não por intenção. A porta estava entreaberta, as vozes não estavam baixas o suficiente, e ela havia parado no corredor com o pano na mão sem saber ao certo o que estava ouvindo mas sabendo que era algo que não devia estar ouvindo. Osvaldo falando com outra pessoa, um homem que ela não reconheceu, sobre números. Sobre transferências. Sobre o padre que assinava sem ler direito. Ela havia parado. Ouvido. Entendido mais do que queria ter entendido. E depois havia ido embora e guardado aquilo. Não por má vontade. Por medo. Ela era terceirizada, sem estabilidade, com 2 filhas para criar e uma supervisora que ela sabia que era próxima do conselho paroquial onde Osvaldo tinha influência. Falar parecia um risco que ela não podia assumir sem saber o tamanho das consequências. Então ficou em silêncio. E eu fui condenado. O Dr. Rubens contou o que havia acontecido naquela tarde com uma precisão que eu ouvi em silêncio absoluto, com chá frio na frente e a cozinha da Silvana ao redor, sem interromper uma vez. Graça havia aparecido no escritório dele sem aviso, sem marcar hora, simplesmente aparecido na recepção pedindo para falar com o advogado do padre Tiago. A recepcionista havia dito que ele estava em reunião. Ela disse que esperaria. Esperou 2 horas. Quando o Dr. Rubens saiu da reunião e a viu na sala de espera, disse que o que o impressionou antes de qualquer palavra foi a expressão dela. Não de culpa, não de nervoso. De pessoa que chegou num ponto em que não tinha mais como não fazer o que havia vindo fazer. Ela disse que tinha tido um sonho. 3 noites seguidas, o mesmo sonho. Uma mulher de véu branco que dizia sempre a mesma frase. Vá falar. Não deixe um inocente pagar. Graça disse ao Dr. Rubens, antes de começar o depoimento, que não era religiosa. Disse com aquela honestidade direta de quem não quer que a informação seja mal interpretada. Não ia à missa, não tinha devoção particular a nenhum santo, não havia sido criada em ambiente religioso. Não sabia explicar o sonho. Não sabia de onde havia vindo nem o que significava. Sabia que não conseguia mais dormir ignorando. O depoimento que ela deu naquela tarde, combinado com a perícia grafotécnica que o Dr. Rubens havia estado tentando protocolar há semanas e que com o testemunho dela ganhou urgência e fundamentos suficientes para ser aceito em cima da hora, foi o que mudou tudo. O Dr. Rubens havia conseguido uma audiência de última hora com o juiz naquela mesma noite. A sentença havia sido suspensa. A instrução processual havia sido reaberta. Eu ouvi tudo isso na cozinha da Silvana com um chá frio na frente. Quando o Dr. Rubens terminou, ficou um silêncio no telefone. Ele esperava minha reação. Eu não sabia qual reação dar porque não havia reação disponível que coubesse no que eu estava sentindo. Depois de um tempo, disse, uma mulher de véu branco. Foi o que ela disse, ele respondeu, com uma voz que havia perdido a reserva calculada que eu havia aprendido a identificar nele ao longo de semanas. Ela disse isso antes de qualquer outra coisa, que não era religiosa e que não sabia explicar, mas que não conseguia mais ignorar. Fiquei em silêncio. Dr. Rubens, disse depois. Sim. Obrigado por ter atendido ela. Ele ficou quieto por um segundo. Ela é que atendeu a nós, ele disse. Desligamos. Fiquei na cozinha por um tempo depois, sem me mover, com o telefone na mesa e o chá frio e o silêncio da casa. E então um peso enorme foi tirado de mim de uma vez,
como se meu corpo inteiro tivesse soltado algo que havia estado segurando com uma tensão que eu havia deixado de perceber de tão constante que havia se tornado. Não gritei. Não chorei imediatamente. Fiquei em silêncio primeiro. Depois as lágrimas vieram do jeito que vem quando passaram semanas represadas, todas de uma vez, sem forma bonita, sem a dignidade contida do choro que a gente faz quando está sendo observado. Chorei na cozinha da Silvana sozinho às 11h30 da noite com um chá frio na frente. E havia naquele choro um alívio que eu não havia sentido em meses. A Silvana apareceu na porta do quarto com o rosto de quem foi acordado por um barulho, mas que levou um segundo para entender que o barulho era choro e não perigo. Me olhou. Avaliou. Veio até a cozinha, sentou do meu lado, e ficou lá em silêncio enquanto eu terminava. Quando consegui falar, contei. Ela ouviu até o fim com as mãos cruzadas na mesa. Depois disse uma coisa só. Eu sabia que não era você. Não como declaração tardia de apoio. Como confirmação de algo que ela havia carregado sozinha por semanas também, a certeza de que conhecia o irmão que havia crescido com ela e que aquilo não era ele, uma certeza que o processo havia posto em pressão constante mas não havia conseguido desfazer. Fiquei com aquilo. Ela havia sabido o tempo todo. E havia ficado. Havia dado o quarto, havia trazido café, havia posto a mão no meu ombro naquela noite e ido dormir sem dizer mais do que era necessário. Era o que ela podia dar. E era muito. Osvaldo confessou 18 dias depois da suspensão da sentença. Não foi imediato. Houve um período em que ele ainda tentou sustentar a versão que havia construído, em que o advogado dele ainda tentou encontrar brechas na nova instrução processual, em que a possibilidade de que tudo revertesse de volta continuou existindo como uma sombra que eu aprendi a não olhar diretamente para não deixar que ela crescesse de tamanho. Mas a perícia grafotécnica havia chegado com uma conclusão que não deixava margem, e o testemunho da Graça havia sido corroborado por uma segunda pessoa, um funcionário da empresa de contabilidade terceirizada que havia prestado serviço à paróquia e que, depois que o caso ganhou nova instrução, havia decidido que o silêncio havia durado tempo suficiente. Osvaldo confessou numa tarde de quarta-feira. O Dr. Rubens me ligou com a notícia com uma voz diferente de todas as vozes que eu havia ouvido dele ao longo de meses. Era a voz de alguém que havia duvidado e que estava diante da confirmação de que havia duvidado errado, e que tinha honestidade suficiente para reconhecer isso sem disfarce. Foi completo, ele disse. Admitiu o desvio, admitiu a falsificação das assinaturas, admitiu que sabia o que estava fazendo quando apresentou os documentos. Fiquei em silêncio por um momento. Como ele estava? Perguntei. O Dr. Rubens pausou. Acabado, ele disse. Parecia um homem que havia carregado aquilo até o ponto em que não cabia mais. Fiquei com aquilo. Não havia satisfação no que eu sentia. Não havia vingança, não havia o alívio simples de quem vê o culpado punido. Havia algo mais complicado. Uma mistura de alívio real pela minha situação e uma tristeza que eu não havia esperado sentir por um homem que havia me causado tudo aquilo. Porque eu havia conhecido o Osvaldo. Havia trabalhado com ele por 6 anos. Havia almoçado na mesma mesa, havia celebrado as mesmas missas, havia orado junto em retiros. Não era um estranho que havia me feito mal. Era alguém que eu havia acreditado que conhecia. E essa é uma dor específica que não tem nome adequado, mas que qualquer um que a viveu reconhece. A dor de descobrir que a pessoa com quem você compartilhou proximidade real era capaz de te trair com premeditação. Não havia como simplificar aquilo. Então não simplifiquei. A absolvição formal veio algumas semanas depois, com o trâmite processual que essas coisas exigem. A imprensa local que havia estampado minha condenação com o título pronto publicou uma nota na página 4. 4 parágrafos, sem foto, sem o destaque que a acusação havia recebido. Era o tratamento que essas situações costumam receber, aprendi, e decidi não gastar energia com a assimetria. Não pedi satisfação a ninguém. Não fui ao Dom Severino exigindo explicação pelo silêncio dos meses do processo. Não voltei à paróquia com discurso sobre injustiça superada e retidão confirmada. Não alimentei o instinto que havia em mim de apresentar a absolvição como evidência de tudo o que eu havia dito desde o início. Havia aprendido, naquele período, que a necessidade de ser reconhecidamente certo é prima irmã do orgulho que havia me posto em vulnerabilidade para começo de conversa. O mesmo orgulho que havia me feito confiar sem supervisionar, que havia me feito acreditar que minha presença moral era blindagem suficiente,
Esse mesmo orgulho poderia agora me fazer usar a absolvição como plataforma. Não quis. Voltei devagar. Primeiro a uma missa como fiel, sentado num banco, sem batina. Numa paróquia diferente da minha, onde não era conhecido como padre, onde era só mais uma pessoa na nave. Sentei no banco do fundo do lado esquerdo, o mesmo tipo de lugar em que havia sentado na igrejinha do bairro da Silvana naquela tarde, e participei da missa do jeito que os fiéis participam, do lado de fora do altar. Era a primeira vez em 18 anos que eu fazia isso. E havia algo naquele ângulo diferente que me deu acesso a coisas que o altar nunca havia dado. A forma como o celebrante era percebido de longe. O que chegava e o que não chegava. O que as palavras faziam quando você as ouvia de dentro da congregação versus quando as dizia de trás do altar. A diferença entre celebrar para pessoas e celebrar com pessoas. Fiquei com aquilo. Depois de algum tempo, pedi uma conversa com o bispo sucessor da diocese. Dom Severino havia se aposentado alguns meses antes por motivo de saúde. O novo bispo, Dom Antônio, havia chegado depois de tudo já resolvido e havia me recebido sem o peso do histórico, com a abertura de quem está conhecendo uma situação sem ter sido parte dela. Conversamos por quase 2 horas. Contei tudo. Não como acusação, não como exposição de quem errou no processo anterior. Contei como quem está fazendo balanço honesto de uma experiência que havia custado muito e que havia ensinado mais do que qualquer período de paz poderia ter ensinado. Disse que havia entrado no sacerdócio com certezas que havia confundido com fé. Que havia construído uma identidade ministerial tão sólida que havia esquecido de examinar o que estava embaixo dela. Que havia delegado com uma confiança que era ingenuidade e havia chamado de virtude. Dom Antônio me ouviu com a atenção de quem está realmente ouvindo. No final disse: "Onde você quer servir agora?" Não perguntou se eu queria voltar. Perguntou onde. Era uma diferença pequena de formulação e uma diferença grande de pressuposto. Disse que queria uma comunidade menor, mais simples. Sem o prestígio que eu havia tido antes, sem a estrutura administrativa que havia sido meu orgulho silencioso. Queria um lugar onde o trabalho fosse mais próximo das pessoas e mais distante da gestão, onde eu pudesse aplicar o que havia aprendido sobre a diferença entre mapa e território. Ele assentiu. E foi assim que comecei de novo. Não do zero. Com tudo que havia sido, com o custo inteiro, com os 18 anos anteriores e o período do processo e a igrejinha pequena e o chá frio e o choro na cozinha da Silvana. Com tudo isso como material de construção do que vinha a seguir. Que era diferente. E era mais real. Às vezes o que a gente chama de recomeço não é apagar o que foi. É usar o que foi como fundação do que ainda vai ser. Você já teve que reconstruir algo depois de perder? O que você descobriu que havia sobrado que era mais sólido do que imaginava? A dona Nilza me procurou 3 semanas depois da absolvição. Não fui eu que a procurei. Havia pensado nisso, havia ficado com aquele rosto na última fileira do tribunal como imagem que aparecia sem avisar em momentos que eu não havia pedido. Havia me perguntado se devia ir até ela, se devia facilitar o encontro, se havia alguma obrigação minha de tornar mais fácil o que havia sido difícil para os dois. Mas havia decidido não ir. Não por frieza. Por respeito. Havia aprendido, naquele período, que há encontros que precisam acontecer no tempo da outra pessoa, não no nosso. Que forçar o momento certo para o momento conveniente é uma forma sutil de colocar a própria necessidade de resolução acima da liberdade do outro de chegar quando estiver pronto. Então esperei. Ela chegou numa tarde de sábado na nova comunidade onde eu havia começado a servir, uma paróquia pequena num bairro de casas simples, sem o porte da que eu havia administrado por 18 anos, mas com uma qualidade de presença humana que eu estava aprendendo a reconhecer como o tipo mais valioso de riqueza que uma comunidade pode ter. Eu estava no jardim lateral arrumando umas mudas que a senhora responsável pelas flores havia deixado para serem plantadas. Não era tarefa de padre, nenhuma atribuição oficial me colocava naquele jardim naquela tarde. Eu havia simplesmente visto as mudas, visto a terra preparada, e começado. Ouvi o portão abrir e me virei. Era ela. 78 anos, aquela postura dela de mulher que nunca se curvou nem quando a vida pediu. O cabelo branco arrumado com cuidado de quem trata a própria aparência como forma de respeito ao mundo. Ela me viu no jardim e parou por um segundo. Depois veio. Eu me levantei. Tinha terra nas mãos. Fiz menção de limpar nas calças e ela chegou antes que eu terminasse. Me segurou pelas mãos.
As duas mãos dela nas minhas, com terra e tudo, com aquele aperto que as pessoas idosas têm quando seguram com intenção, que não é aperto de força mas aperto de presença, que diz, estou aqui e isso é real. Ela disse, padre, me perdoa. Eu duvidei. Fiquei com aquilo por um segundo antes de responder. Não porque estava formulando resposta diplomática. Porque a frase havia chegado num lugar real e eu precisava de um momento para estar à altura dela. Disse, Dona Nilza, a senhora não precisa pedir perdão. Ela me olhou. Duvidar é humano, disse. E eu precisei de tudo o que aconteceu para aprender isso de verdade. Eu mesmo duvidei. Das coisas mais fundamentais que eu acreditava. Ela ficou com aquilo. Os olhos dela ficaram úmidos mas ela não deixou cair, do jeito dela de sempre, aquela contenção que era força e não frieza. O que me dói, ela disse devagar, é ter ficado na última fileira com a cabeça baixa. Como se eu soubesse que era culpa sua. A senhora não sabia que não era, disse. Ninguém sabia. E a dúvida diante do que não se pode saber é honesta. Ela ficou quieta por um momento. Você é mais generoso do que eu merecia, ela disse. Não é generosidade, respondi. É o que aprendi quando a justiça demorou e eu tive que decidir o que fazer com o tempo em que ela demorava. Ela me olhou por um longo segundo. Depois disse, posso continuar levando flores? Senti alguma coisa se soltar no peito. Pode, disse. Toda sexta-feira, se a senhora quiser. Ela assentiu uma vez. Soltou minhas mãos. Virou e foi embora pelo portão pelo qual havia entrado, com aquela postura dela que não curva, com o passo de quem resolveu o que veio resolver e pode ir em paz. Fiquei no jardim olhando ela ir embora. E então voltei pras mudas. Havia uma conversa que eu precisava ter e que havia adiado por razões que eu reconhecia como medo disfarçado de prudência. Com o Osvaldo. Não porque eu devia a ele conversa nenhuma. Não porque havia obrigação pastoral ou processual. Mas porque havia algo em mim que sabia que enquanto eu não tivesse estado de frente com aquele homem de uma forma real, o capítulo ficaria aberto de uma forma que me custaria mais do que o fechamento. Pedi ao Dr. Rubens que verificasse se era possível. Era. Osvaldo estava em regime semiaberto, aguardando o julgamento com a instrução completa, e havia solicitado acompanhamento pastoral de uma diocese diferente da nossa. O Dr. Rubens fez os contatos. O encontro foi autorizado. Fui numa manhã de terça-feira. A sala de visitas era o tipo de lugar que cumpre função sem tentar ser outra coisa. Mesas de fórmica, cadeiras plásticas, luz fluorescente que não tinha temperatura nem quente nem fria, só claridade uniforme. Havia outras pessoas em outros encontros ao redor, vozes baixas, o ruído de fundo de muitas conversas pequenas acontecendo ao mesmo tempo. Osvaldo entrou alguns minutos depois de eu sentar. Havia envelhecido. Não o envelhecimento de anos mas o de peso, aquele que aparece no rosto de quem passou por um período de custo alto de uma forma que fica registrada na pele e nos olhos. Ele me viu e parou por um segundo na entrada da sala. Depois veio e sentou do lado oposto. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele disse, eu não esperava que você viesse. Eu precisava vir, disse. Ele olhou para a mesa. Não tem desculpa, ele disse. Eu sei disso. Não vim com discurso preparado. Só vim. Ele ficou quieto. Quanto tempo você planeja antes de fazer uma coisa assim? Perguntei. Não com raiva. Com genuína curiosidade de quem quer entender, porque entender era a única forma de o que havia acontecido se tornar alguma coisa além de cicatriz. Ele levou um tempo antes de responder. No começo não era planejado, ele disse. Foi crescendo. Uma coisa pequena que ficou impune virou outra maior. E eu fui me convencendo de que conseguia administrar, que ninguém ia perceber, que eu devolveria antes que fosse problema. Reconheci aquilo. Não o conteúdo específico, mas o mecanismo. A forma que a gente se convence de que consegue gerenciar o que não devia ter começado. Havia um eco daquilo na minha própria história, na minha própria confiança de que a retidão era blindagem, na minha própria incapacidade de examinar o que estava embaixo do que parecia funcionar. Éramos diferentes. Mas reconhecia o mecanismo. Quando você decidiu me colocar no meio? Perguntei. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando não havia mais saída sem colocar alguém no meio, ele disse.
E você era o que tinha mais cobertura. Achei que sua reputação absorveria. A frieza daquilo chegou sem que eu a esperasse. Mas eu havia ido até ali para ouvir verdade. E verdade nem sempre chega na temperatura que a gente preferia. Eu perdoo você, disse. Ele me olhou. Não porque o que você fez foi pequeno, continuei. Não porque não custou. Custou tudo. Mas porque carregar isso junto com todo o resto é mais do que eu quero carregar. E porque aprendi, nesses meses, que perdão não é presente que você dá para quem errou. É presente que você dá para si mesmo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, com uma voz que havia perdido a compostura que tinha mantido até então. Eu não merecia um padre como você. Não respondi. Não porque não havia o que dizer. Porque havia coisas que precisavam ser ditas no silêncio, que perderiam algo se fossem colocadas em palavras antes da hora. Me levantei. Estendi a mão. Ele a apertou. E fui embora pela sala de fórmica e luz fluorescente e vozes baixas de outras conversas, com um peso que havia mudado de forma mas não havia desaparecido, e que eu estava aprendendo era essa a natureza do perdão real, não desaparece o peso, muda a função dele. Há uma coisa que eu digo agora nas homilias que nunca dizia antes. Não é doutrina nova. Não é revelação teológica que eu teria alcançado sozinho através de estudo. É uma distinção simples que eu havia passado 18 anos fazendo ao contrário sem perceber, e que o período mais difícil da minha vida me ensinou de uma forma que nenhum livro teria ensinado. A distinção é essa, a diferença entre acreditar como quem tem certeza e acreditar como quem escolhe. Por 18 anos eu havia acreditado como quem tem certeza. Era uma fé construída em cima de formação sólida, de consistência de prática, de uma vida que não havia sido confrontada com nada que a certeza não conseguisse absorver. Era uma fé que funcionava, que produzia frutos reais, que havia ajudado pessoas de formas reais. Mas era uma fé que nunca havia sido testada no lugar onde as certezas não chegam. E quando chegou o momento em que as certezas não chegavam, quando me vi num quarto emprestado incapaz de terminar um Pai Nosso, quando a oração travava não de emoção mas de dúvida real, quando peguei o breviário e fiquei olhando para ele com a pergunta fria de se havia acreditado de verdade ou só soubera muito bem como parecia acreditar. Foi nesse momento que a fé que eu tinha foi testada e não passou no teste. E foi desse fracasso que nasceu outra coisa. Uma fé que não vinha de certeza mas de escolha. Que chegava toda manhã como decisão e não como estado permanente. Que reconhecia a dúvida como parte do campo e não como invasora a ser expulsa. Que havia sido forjada num quarto emprestado e numa igrejinha pequena e num silêncio diferente dos outros silêncios, um silêncio que eu havia aprendido a nomear como receptivo. Essa fé era mais frágil em aparência. E era mais sólida em substância. Porque não dependia de nada ficar bem para continuar existindo. A comunidade pequena onde eu havia começado a servir foi se tornando, ao longo dos meses, um lugar que eu reconhecia como meu de uma forma diferente do que a paróquia anterior havia sido minha. Antes, a paróquia era minha pelo que eu havia construído nela. Pelas planilhas, pela estrutura, pelo prestígio acumulado, pela reputação de administração limpa que havia sido meu orgulho silencioso e que havia se tornado, de forma que eu não havia previsto, o material que a falsificação havia usado contra mim. Agora, a comunidade era minha de outra forma. Pelo vínculo. Pelas pessoas cujos nomes eu havia aprendido não como lista administrativa mas como história. Pelo senhor que chegava sempre de muleta e que havia me contado porque a perna não havia sido operada quando devia. Pela jovem que vinha à missa sozinha e que levou 3 meses de presença constante antes de conseguir me contar o que estava carregando. Pelo grupo de oração das quartas-feiras que era pequeno e irregular e que havia me ensinado mais sobre fé viva do que qualquer congresso que eu havia frequentado. Era um ministério sem brilho. E era o mais verdadeiro que eu havia exercido. O Dom Antônio me chamou para uma conversa alguns meses depois de eu ter começado na nova comunidade. Não era assunto administrativo. Era uma daquelas conversas que bispos têm com padres quando querem saber como as coisas realmente estão, não como os relatórios dizem que estão. Ele me perguntou como eu estava. Disse a verdade. Disse que estava bem de uma forma diferente de como havia estado bem antes. Que havia dias em que a oração vinha com facilidade e dias em que eu precisava escolhê-la com esforço. Que havia momentos em que a lembrança do processo voltava com uma nitidez que eu não havia pedido. Que havia aprendido a ficar com essas memórias sem que elas me paralisassem,
mas que fingir que não existiam seria desonesto. Dom Antônio me ouviu até o fim. Depois disse: "Você sabe o que mudou em você?" Pensei antes de responder. Antes eu acreditava como quem chegou num lugar e ficou. Disse: "Agora acredito como quem caminha e escolhe o próximo passo todo dia." Ele ficou quieto por um momento. "Isso é mais difícil", ele disse. "É", concordei. "E é mais honesto", ele disse. "É", concordei de novo. Ele olhou pela janela do gabinete por um segundo. Depois me olhou. "Padre Tiago, o que a Graça fez, aquela mulher que foi ao advogado, você já foi falar com ela?" Não havia ido. Havia pensado. Havia ficado com o peso daquilo, com a consciência de que havia uma mulher que havia arriscado a própria estabilidade de emprego para fazer o que considerava certo, que havia carregado um sonho por 3 noites até que não conseguiu mais ignorar, e que eu não havia encontrado ainda de frente para dizer o que precisava ser dito. Saí da reunião com Dom Antônio e fui naquela mesma tarde. Ela morava num apartamento de 2 quartos num bairro que ficava a 20 minutos de ônibus da paróquia antiga. Havia conseguido o endereço através do Dr. Rubens. Fui sem avisar porque avisar criaria a possibilidade de ela se preparar, e eu não queria que ela se preparasse. Queria o encontro real. Bati na porta. Ela abriu. Me reconheceu. Ficou em silêncio por um segundo. Eu disse: "Eu vim te agradecer." Ela me olhou com aquela expressão de quem não estava esperando aquilo e não sabia ainda o que fazer com aquilo. "Você não me devia nada", ela disse. "Você nunca me devia nada." "Eu sei que não devia", disse. "Mas você foi assim mesmo." Ela ficou quieta. "O sonho", ela disse depois, com uma voz mais baixa. "Eu não sou religiosa. Não sei explicar. Mas 3 noites do mesmo sonho, a mesma mulher de véu branco dizendo a mesma frase. Chegou uma hora que parecia mais difícil não ir do que ir. Fiquei em silêncio por um momento. "Pode ser que você não saiba explicar", disse. "Mas eu sei reconhecer." Ela me olhou. Não elaborei. Não precisava. Havia coisas que explicação diminuía, e aquilo era uma delas. Voltei para a nova comunidade naquela tarde com o sol baixo na rua e o barulho do bairro simples ao redor, com o peso do que havia passado presente, mas com uma forma diferente, mais integrável, mais capaz de coexistir com o dia que continuava. Havia 18 anos de sacerdócio antes do processo. E havia o que veio depois. Eram coisas diferentes. E o que veio depois era mais real. Não mais fácil. Mais real. E real era o que eu havia pedido naquela igrejinha pequena sem saber que era isso que estava pedindo. Tem um momento específico em que você percebe que atravessou. Não é o momento da absolvição. Não é o telefonema do Dr. Rubens às 11 da noite. Não é a confissão do Osvaldo, nem o abraço da Silvana, nem a Dona Nilza segurando minhas mãos com terra. Esses são momentos de virada, e virada não é o mesmo que atravessar. Virada é quando a direção muda. Atravessar é quando você olha para trás e percebe que o que estava à frente agora está atrás. O meu momento foi numa manhã comum de quarta-feira. Eu estava preparando a homilia do domingo seguinte, sentado à mesa do pequeno escritório da nova comunidade, com os textos abertos na frente e um café que ainda estava quente. A janela dava para a rua, e eu podia ouvir o barulho do bairro chegando aos pedaços, uma criança, um carro, alguém chamando alguém de uma calçada para outra. E percebi que estava presente naquilo. Não gerenciando. Não processando alguma camada do que havia acontecido. Não com uma parte da mente monitorando o estado interno enquanto a outra tentava trabalhar. Estava simplesmente ali, com os textos e o café e o barulho da rua, presente no dia que era aquele dia. Era a primeira vez em muito tempo que o peso não estava em primeiro plano. Não havia desaparecido. Aprendi que certas experiências não desaparecem, ficam, mudam de função, passam de obstáculo à parte da paisagem. Mas naquela manhã de quarta-feira ele havia recuado o suficiente para que o que estava à frente fosse o dia e não a memória. Fiquei com aquilo por um momento antes de voltar aos textos. E entendi que havia atravessado. Havia uma pergunta que os seminaristas me faziam às vezes quando eu era convidado para dar palestra em casas de formação, uma pergunta que depois do processo passou a ter um peso diferente do que tinha antes. A pergunta era: como você sustenta a fé quando Deus parece silencioso? Antes eu respondia com a competência de quem tem mapa bem desenhado.
Falava sobre desolação espiritual, sobre a diferença entre sentimento e fé, sobre os salmos de lamento como modelo de oração honesta. Eram respostas corretas. Eram respostas de quem conhece o território pela descrição e não pelo passo. Agora, quando me fazem essa pergunta, dou uma resposta diferente. Digo que o silêncio de Deus é real, que não é ilusão, não é falha de percepção, não é sinal de que você está rezando errado, que há períodos em que você ajoelha e não sai nada e aquilo não é fracasso de fé, mas é fé no seu estado mais honesto, que é continuar presente diante do que não responde na hora que você precisa. Digo que aprendi a diferença entre oração que busca conforto e oração que busca verdade, que são coisas diferentes e que produzem resultados diferentes, que a oração de conforto é necessária e tem lugar, mas que a oração de verdade, a que você faz quando não tem mais artifício disponível, quando não resta mais nada além de dizer o que é, essa é a que muda alguma coisa de fundo. Digo que numa igrejinha pequena, num banco do fundo do lado esquerdo, sem batina e sem autoridade do altar, eu disse a coisa mais verdadeira que havia dito em 18 anos de sacerdócio. E que algo ouviu. Não da forma que eu havia ensinado que as coisas funcionavam. Da forma que elas realmente funcionam, que é mais quieta, mais lenta, mais dependente de uma mulher chamada Graça que não era religiosa e que teve um sonho 3 noites seguidas que não soube explicar mas que não conseguiu mais ignorar. É assim que ouvi a resposta. Não do jeito que eu esperava. Do jeito que era. A Silvana me convidou para jantar no aniversário da sobrinha mais nova, uns 8 meses depois de eu ter saído do quarto emprestado. Era um jantar de família, sem cerimônia, sem ocasião além do aniversário, a mesa grande da sala de jantar com todas as pessoas que sempre haviam sido as pessoas da Silvana e que durante meses eu havia habitado de forma periférica, como alguém que estava presente mas não estava chegado. Fui de batina porque ia direto da comunidade. Quando entrei, a sobrinha mais velha, 16 anos, me olhou e disse com aquela franqueza direta dos adolescentes que não aprenderam ainda a filtrar o que pensam antes de dizer: "Tio Tiago, a senhora nunca vi você de batina antes." A Silvana abriu a boca para corrigir o sem cerimônia da frase. Eu ri. Não o riso protocolar de padre diante de situação social que exige leveza. Ri de verdade, do peito, com aquela leveza específica de quem está suficientemente inteiro para achar graça de alguma coisa sem que graça seja esforço. A sobrinha ficou me olhando sem entender o que havia de engraçado. É porque você nunca me viu ser padre de verdade, disse. Só de batina. Ela ainda não entendeu. Tinha 16 anos, era razoável que não entendesse. Mas a Silvana entendeu. Vi no rosto dela que havia entendido. E o jantar foi o jantar. Com a bagunça de família e a sobrinha que soprou as velas erradas na primeira tentativa e o cunhado que contou a piada que sempre contava e a Silvana que fez o bolo que ela fazia desde que eu era criança, o de chocolate com cobertura que derretia um pouco sempre que deixava fora da geladeira por tempo demais. Eu fui presente naquilo. Completamente presente. Sem a camada de gestão interna que havia estado lá por meses. Sem monitorar o estado emocional enquanto participava do ambiente. Só presente na mesa com as pessoas que eram as pessoas da minha vida, comendo bolo de chocolate que derretia um pouco e ouvindo a piada que eu já sabia de cor. Era ordinário. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Há uma coisa que o processo me ensinou sobre injustiça que eu não havia entendido antes, que eu havia pregado sobre mas não havia habitado. A injustiça tem uma capacidade específica de revelar o que estava lá antes dela. Não cria o que não existia. Revela o que existia mas estava coberto pelas camadas de funcionamento normal, de dias que correm sem atrito, de uma vida que não exige que você saiba quem é no fundo porque o superficial funciona bem o suficiente. O que a injustiça revelou em mim foi o orgulho que eu havia chamado de retidão, a confiança ingênua que eu havia chamado de virtude, a fé performada que eu havia confundido com fé real. Mas revelou também outra coisa. A Silvana que havia dado o quarto sem fazer perguntas sobre culpa. A Graça que havia carregado um sonho por 3 noites até não conseguir mais ignorar. A Dona Nilza que havia vindo me segurar pelas mãos com terra e tudo. O Dr. Rubens que havia atendido uma mulher sem hora marcada e que havia reconhecido que ela havia atendido a eles. A injustiça revelou o que havia de bom nas pessoas ao meu redor que o funcionamento normal não havia exigido que aparecesse. E aquela revelação, era um presente que eu não havia pedido e que não teria chegado de outra forma. Não vou dizer que o processo foi bom.
Foi injusto e foi caro e deixou marcas que ficaram. Mas o que revelou era real. E real era o que eu precisava. Você já passou por algo injusto que revelou quem estava do seu lado de uma forma que dias normais nunca revelaria? Às vezes o que nos quebra é o que mostra o que estava inteiro o tempo todo, só esperando ser visto. Existe uma oração que eu faço toda manhã que não estava nos meus hábitos antes do processo. Não é longa. Não tem a estrutura elaborada das orações que aprendi no seminário nem a beleza literária dos salmos que havia memorizado ao longo de anos. É uma oração de uma frase, que eu digo em voz baixa antes de sair do quarto, antes de colocar a batina, antes de começar o dia que vem com que vem. A frase é esta: eu escolho acreditar hoje. Não é declaração de certeza. É declaração de escolha. É a diferença entre dizer eu sei que você existe e dizer eu escolho agir como se você existisse mesmo quando não sei. É uma frase honesta no sentido que as frases honestas têm quando não tentam ser mais do que são. Aprendi que há uma forma de fé que se parece com fraqueza, mas que é a mais corajosa que existe. A fé que não depende de certeza. A fé que não precisa que tudo faça sentido para continuar presente. A fé que diz eu escolho mesmo assim e carrega nesse mesmo assim todo o peso do que não foi resolvido, do que ainda dói, do que não tem explicação que satisfaça completamente. Essa é a fé que eu tenho agora. E é mais minha do que qualquer fé que tive antes. O grupo de jovens da nova comunidade me pediu certa noite que eu contasse o que havia acontecido. Não foi pedido formal. Foi numa das reuniões informais de sexta-feira, no momento em que a conversa havia chegado num ponto de abertura real, e um dos jovens, um rapaz de uns 23 anos chamado Felipe, disse com aquela direteza jovem que não calcula o impacto antes de falar: Padre, você foi preso por algo que não fez. Como você não perdeu a fé? Fiquei com a pergunta por um momento. A sala estava quieta. Eram uns 12 jovens ao redor numa sala com cadeiras em círculo e uma vela acesa no centro porque a coordenadora do grupo havia aprendido em algum retiro que vela no centro cria ambiente de conversa e havia trazido aquilo para cada reunião desde então. Olhei para a chama da vela. Depois disse: eu perdi. Silêncio. Perdi a fé que eu tinha. Continuei. A fé que vinha de certeza, que nunca havia sido testada no lugar onde as certezas não chegam. Essa fé eu perdi. E demorei para entender que perder não era o fim. Felipe me olhava. O que veio depois? Ele perguntou. Uma fé diferente, disse. Que não vinha de certeza mas de escolha. Que tinha que ser renovada todo dia. Que reconhecia a dúvida como parte do campo e não como invasora. Um dos jovens, uma moça que havia ficado quieta a reunião inteira, disse em voz baixa: isso parece mais difícil do que ter certeza. É muito mais difícil, disse. E é muito mais honesto. Ficamos em silêncio por um momento com a chama da vela entre nós. E então a conversa continuou, do jeito que as conversas continuam quando chegam num lugar real e as pessoas ao redor escolhem ficar nesse lugar em vez de desviar para algo mais confortável. Há um objeto na minha mesa no escritório da nova comunidade que não havia na mesa da paróquia anterior. É a imagem de Nossa Senhora que estava no altar lateral da igrejinha pequena do bairro da Silvana. Não a retirei de lá. O padre responsável por aquela igrejinha, um homem jovem que eu havia encontrado meses depois e com quem havia ficado amigo da forma que as pessoas ficam amigas quando têm uma história em comum sem terem se conhecido durante ela, havia me dado a imagem quando soube. Disse que havia uma nova no altar, que a paróquia havia recebido uma doação de imagens, e que aquela havia ficado sem lugar. Eu disse que tinha lugar para ela. Está na minha mesa. Ao lado do breviário que eu abro agora de manhã com uma atenção diferente da que abria antes, com a atenção de quem sabe o que é não conseguir abrir. Do lado da xícara de café que a senhora da cozinha me traz toda manhã e que eu bebo quente porque aprendi, no período em que o chá esfriava sem que eu bebesse, que bebida quente bebida enquanto está quente é uma forma pequena de estar presente no dia. Quando entro no escritório toda manhã, vejo a imagem antes de ver qualquer outra coisa. Ela tem aquela expressão. As mãos abertas. A receptividade que não é sorriso mas que é recepção. E eu a olho de volta. Com tudo que tenho. Com o que foi e com o que está sendo. Com os 18 anos anteriores e com o processo e com o quarto emprestado e com a igrejinha pequena e com a graça que não era religiosa e com o sonho de 3 noites e com a dona Nilza que veio me segurar pelas mãos com terra e com o Osvaldo a quem eu havia dito que perdoava e com a Silvana que havia dado o quarto sem fazer perguntas e com o bolo de chocolate que derretia.
Com tudo isso, e com a escolha que faço toda manhã de acreditar naquele dia, não porque é fácil, porque é o que tenho e porque escolho fazer alguma coisa com o que tenho em vez de esperar ter mais antes de começar. Essa escolha, conquistada do jeito mais duro que eu poderia imaginar, é a única coisa que hoje ninguém consegue me tirar. Não a formação, que existia antes e pode ser desconstruída. Não a reputação, que existia antes e foi destruída e reconstruída de forma diferente. Não o cargo, que existia antes e foi suspenso e devolvido de forma diferente. A escolha, que é minha, que é feita todo dia, que é, descobri, o único tipo de fé que aguenta o que a vida traz quando traz de verdade. E se você está carregando alguma coisa neste momento que faz com que acreditar pareça mais difícil do que não acreditar, quero te dizer uma coisa que eu precisava ter ouvido antes de aprender da forma mais dura. Você não precisa de certeza para escolher. Você só precisa escolher. E a escolha, feita honestamente, feita com todo o peso do que não está resolvido, é o começo de tudo que pode ser construído a partir daqui. Foi o meu começo. É suficiente para ser o seu também. E você, se tivesse que descrever a sua fé hoje, ela seria mais de certeza ou mais de escolha? Às vezes a pergunta certa é mais valiosa do que qualquer resposta que a gente pudesse dar.